Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, meus irmãos. A nosso bate-papo de hoje vai ser sobre pacificando o lar. Então vamos à mensagem inicial. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados. Converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. André Luiz. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, pedindo a eles a proteção necessária, pedindo a Ele a luz reconfortadora em nossos corações. E agradecemos também por estarmos mais uma vez aqui em comunhão com Cristo. Agradecemos a espiritualidade amiga, o nosso anjo de guarda, que possamos trilhar o nosso caminho com muita luz, muita sabedoria e muito amor no coração. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Então, nós vamos falar hoje do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. Vou falar praticamente de 2 capítulos deste livro, que o primeiro vai ser a Escola das Almas e o outro, Culto Cristão no Lar. Então, este livro é de leitura fácil, de fácil entendimento e muito esclarecedor. Por ser usado, pode ser usado para fazer o seu evangelho no lar ou um estudo de convivência familiar, para que aprendamos muito a lidar com as dificuldades
e desafios do nosso cotidiano. Ele começa assim: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simeão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplo esclarecimento, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é promessa e paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Então vamos refletir sobre esse trecho do livro que a sogra comenta com Jesus, né? Então, quando nós começamos um relacionamento, tudo é maravilhoso, cheio de entusiasmo, euforias. Quantas horas ficamos, né, conversando, haja assunto, né, para conversar no celular até altas horas da madrugada. Quantos assuntos temos? 1000 promessas se faz. Quantos sonhos e vontades são congregados? Enfim, mas depois que casa, vida 2, as coisas mudam. Não consegue trocar nem 2 palavras harmoniosas. O que se perdeu? Quantos casais que têm essa paixão avassaladora, menos de 6 meses namora e casa? E quantos quando convive a 2, que cai na real, vê as suas diferenças e se separa? E o que se perdeu? Muitas vezes deixamos de praticar aqueles pequenos gestos, de pequenos mimos. Não estou falando aqui de mimos de presente, não, mas sim de sentimentos. Um simples: como foi seu dia? Estive em tal lugar, ou se estava viajando, esteve perto na praia, de frente para o mar, lembrei de você. Esses pequenos gestos que vai reformando o ambiente familiar. E continuando, reparando que a senhora Galileia se sensibilizava até às lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então, o lar é a primeira oficina aperfeiçoadora, onde vamos lapidar as nossas diferenças e aprender a amar de forma mais sublimes. É onde temos a oportunidade da reencarnação. E o que é reencarnar? É a oportunidade repetida de vezes que Deus nos dá para resolver o que ainda não foi resolvido. E sabemos também que é na família, muitas vezes, vêm os nossos desafetos anteriores. E por isso temos que aproveitar sempre a oportunidade de estar sanando nossas dívidas enquanto estamos com eles. E não deixar para uma próxima encarnação o que podemos resolver agora, ou até mesmo começar a resolver. Deus é tão misericordioso que Ele nos proporciona várias e várias reencarnações para que consigamos sanar todas as nossas dívidas. Imaginemos que numa existência só, nós matamos, roubamos, estrupamos. Será que numa única reencarnação a gente ia sanar todas essas nossas dívidas? Não, nós não seríamos capazes e não suportaríamos,
Por isso temos a misericórdia divina nos permitindo voltar ao cenário terrestre para reconfigurar as nossas relações, para construir novos papéis e pagar em suave prestações os nossos débitos. E Jesus continuou e sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas onde se servi-las à refeição? A intérprete respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que faça suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradável ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Jesus perguntou. De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, reticência. Então, é assim. Como a preparação da comida, né, como a preparação do alimento que nós vamos servir aos nossos familiares, né, nós também temos que ter a preparação dentro de casa, a preparação familiar. É todo dia regar aquela plantinha, né, com a compreensão, o respeito, acima de tudo. O primeiro passo que temos que ter é a educação. A educação que recebemos dos nossos pais e a educação que vamos dar para os nossos filhos. Esse é o ponto fundamental, porque Deus nos confiou por empréstimos os seus filhos, sendo nossos filhos no progresso da evolução, para que possamos instruir, educar e, mais importante, aprender a amar de forma mais sublime, que é esse verbo amar. Porque sabemos que no processo de reencarnação, ora somos filhos, ora somos pais, ora somos homens, ora somos mulheres. E temos que passar por todos os processos para adquirir experiência rumo à perfeição. Por isso devemos ter a compreensão que a vida não acaba depois da morte do corpo físico. Então temos que aproveitar o máximo da oportunidade dessa encarnação e construir o caminho de luz rumo ao Pai. E o Divino Amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os ou compreendendo a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo de lições. Então temos todos os dias os nossos desafios a cumprir, exemplos a seguir, grandes oportunidades de tirar as lições diárias para que tenhamos grandes recompensas. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que luta e sofre, no entanto, jamais aprendem? O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tomou a indagar: o que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro aos moturo, ao lixo, porque feririam a boca do comensal.
descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com as almas rebeldes às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, quantas famílias, por egoísmo, por falta de compreensão, de comprometimento, são destruídas. Nós escutamos noticiários diariamente, né, de jovens, crianças, homens ou mulheres praticando delitos das mais variadas ordens. Se for estudar esses casos de desajustes emocionais, podemos encontrar os mais variados sintomas. Mas o principal começa dentro do lar. Porque um lar desajustado vão ter pessoas desajustadas. Quantos crimes acontecem? E a maioria é de jovens de classe média alta. Muitas vezes o lar desses irmãos não teve a harmonização, né, de um lar, e sim de uma casa. Porque vamos definir aqui, conforme a mensagem inicial de André Luiz. O lar é a residência das almas e a casa é a moradia dos corpos. E como vamos contribuir no nosso lar, o verdadeiro lugar, pautada no amor e nos exemplos de Jesus? É aqui que vou falar um pouquinho do capítulo 1 do livro, né, Jesus no Lar, onde que podemos como podemos pacificar o nosso lar. Primeiro lugar, é a base religiosa, é educar nossos filhos nos preceitos de Deus e nos exemplos de Jesus. Então, é o berço que de berço que se começa. É levar ele para o templo religioso desde o berço. Que a gente tem que proporcionar aos nossos filhos, que ainda de pequeno, criança, nós temos a responsabilidade sobre eles. É para que a gente possa pô-los no caminho certo, no caminho de Jesus, né? Em segundo lugar, é cultivar o hábito de orar em família, fazendo o evangelho no lar. Então, aí que entra agora o capítulo 1 do livro Jesus no Lar, que é o culto cristão no lar, que foi onde começou o primeiro culto, que foi na casa de Pedro, porque Jesus sempre reunia, né, todos em sua volta. Então não era para conversas desnecessárias, não. Era sempre ele falando e dando os exemplos, sempre falando por parábolas e mostrando, né, a diferença do que a gente pode construir na nossa vida, modificando a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar. Então Jesus, neste livro, fala: povoaram-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalando provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simeão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu excitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redigiu o pescador intrigado. Modela o bairro
imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relançou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procura, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que as constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pescadores, dos pastores e dos animais. Simeão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrassem palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feita como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto no lar. Então, como que nós vamos, meus irmãos, pacificar o nosso lar? Vamos começar a praticar? Então, a gente pode fazer o Evangelho no lar, que é uma das ferramentas maravilhosas que a gente tem para pacificar, para harmonizar o nosso ambiente doméstico. Então, como nós vamos fazer isso? Escolhe um dia da semana que você sabe que toda a família vai estar em casa. Escolhe uma hora desse dia. Não precisa passar mais de 30 minutos o culto, né? Mas esse horário tem que ser fixo. Então, o dia dessa semana, né, neste horário, você vai reunir a sua família para orar, para estudar o Evangelho de Jesus. Na hora marcada, sentar todos em volta à mesa. Você pode colocar um copinho de água na frente de cada um, ou também uma jarra, ou pode ser uma jarra para você servir no final, né, do culto no lar. Você pode fazer assim também. Então você começa com uma leitura inicial, um livro de mensagens curtas, um livro edificante. Depois você faz a prece, ou alguém, né, da família faz a prece. E depois você pode abrir o Evangelho
Você pode abrir ele de forma sistematizada, né, estudando capítulo por capítulo, ou você pode abrir de forma aleatória, estudando naquela noite a mensagem que cair, né? Pode fazer dessas duas maneiras. Aí depois vocês falam um pouco sobre a leitura, né? Discute um pouco sobre o que vocês leram e depois faz a prece final com a fluidificação das águas, as bênçãos necessárias, né? E termina o evangelho. Você, se não, as pessoas da sua família não te acompanhar, você pode fazer sozinha, pode fazer sozinho, pode fazer dentro do seu quarto ou na sala, né, sem a presença de ninguém. E mesmo que tenha outros familiares em casa e não queiram participar, mesmo assim você faz, não desiste de fazer. Porque com o passar do tempo, eles vão ver e vão sentir a harmonia do ambiente doméstico e a sua transformação. E eles vão pedir, na verdade vai pintar uma certa curiosidade para que eles participem também. E aí você sempre esteja convidando-os. Uma hora eles vão ceder por curiosidade para saber o que você faz e o que está mudando o seu jeito de agir, de pensar. Então é isso que temos que fazer, meus irmãos. Criança tem que participar. E tem aquelas crianças que já sabem ler, vocês podem dar mensagens curtas para elas. E elas podem fazer a oração final, ou a oração inicial. Momento nenhum você deixa as crianças de fora, porque elas são as mais beneficiadas com o culto do Evangelho no lar. Porque sabemos que dentro em casa nós temos, né, os encarnados e os desencarnados. Então, por isso que é sempre bom estar lendo em voz alta, mesmo que você seja sozinha, mas leia em voz alta, discute até o que você leu, porque eles também vão estar escutando, vão estar participando do seu evangelho de transformação e eles vão receber todas as energias benéficas e todas as ajudas necessárias para que eles possam até mesmo deixar o lar de vocês. Se eles estão influenciando, né, também no lar, eles possam ser encaminhados, né, pela espiritualidade para um hospital, para uma escola, para eles aprenderem também sobre Jesus. Então é isso, meus irmãos, que eu queria passar para vocês. Vamos ter amor, paciência e construir o nosso lar com muita luz, com muito amor de Jesus e fortalecer cada vez mais a nossa oração, porque nós precisamos, o mundo está precisando de oração e de muito amor. Obrigada. Agora vamos passar para a segunda parte da noite, que é a fluidificação das águas. Fechamos nossos olhos. Elevemos nosso pensamento a Jesus, que possamos, ao dormir, continuar o nosso trabalho ou o nosso estudo, que possamos ser útil aos nossos amigos invisíveis que trabalham no bem. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela oração reconfortadora, que possamos, ao acordar, fortalecidos e amparados na certeza do amor de Deus para conosco, que coloque na água o remédio necessário, que ao tomarmos este remédio de luz, chegue aonde o remédio físico não pode chegar. Obrigada, Senhor. Obrigado por fazer parte desta casa de luz, nesta casa santa,
que ampara todos sem distinções. Obrigada, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus.